Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem trouxe a sua Bíblia aí, abra no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 13. Amém? Hebreus de capítulo 13, de verso 8. Todos acharam? E vai dizer assim o texto bíblico: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Repita comigo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Glória a Deus. Agora eu quero toda a sua atenção para cá. Amém? Para você entender a pregação da palavra de Deus. E creio que essa pregação ela é muito relevante para nossas vidas. Amém? Quem quer escutar a palavra de Deus aqui? Amém? Sabe, esse é um texto muito interessante e um texto que fala muito dos atributos de Deus, de quem Ele é. Ele fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que a Bíblia está nos dizendo que o nosso Deus é um Deus imutável, amém? Um Deus que não muda. Um Deus que, independente do tempo, das estações, Ele é um Deus que Ele não muda, Ele permanece com o seu estado definido para sempre. Amém? Vamos lá, mas antes de entrarmos nessa questão da imutabilidade de Deus, eu quero falar algo muito relevante, a qual Deus tem me incomodado a respeito do nosso agir, das influências que nos influencia contra as vontades de Deus. Amém? Eu quero te falar algo a respeito da tecnologia. Sabe não que a tecnologia, ela não é boa, ela tem o seu lado maravilhoso, ela é muito boa. Porém, a tecnologia ela tem um lado obscuro, amém? Eu quero te alertar esta noite sobre isso. Se formos pesquisarmos a respeito da tecnologia, do avanço da tecnologia, vamos ver que houve muito malefícios. Sim, para mim, para você, para as pessoas também que não seguem a Cristo, amém? E eu escrevi algumas coisas porque eu estou sendo incomodado sobre isso. Sabe, esse bichinho aqui que vocês têm na mão, ele é um bichinho que ele tenta te destruir toda hora, em todos os momentos. Eu quero te dizer que você vive em uma luta espiritual. Há uma batalha espiritual. Isso não depende se você sente essa batalha ou não. Não depende se você é sensível a essa batalha ou não. Mas o que é certo é que há uma batalha espiritual todo o tempo em nossas vidas, amém? Principalmente você que é cristão, você que segue a Cristo, amém? E muitas das coisas, das batalhas, melhor dizendo, que Satanás, ele inverte contra a minha vida e contra a sua vida, está no nosso meio social, né? Na tecnologia, na cultura, no meio familiar, né? Do modo que você foi criado. Então, tudo isso é um tipo de batalha espiritual, amém? Amém? Posso prosseguir? Então, temos de ficar atento para essas coisas. Observe que com o avanço da tecnologia, observamos, meu irmão, que a tecnologia trouxe muitos malefícios. Malefício para a sua alma, para a minha alma. Malefício para a alma, para o entendimento das pessoas. Amém? Sabe, a tecnologia, ela combate
ferozmente as virtudes e os valores de Deus na sua vida. Amém? E você pode estar dizendo, como assim, pastor? Isso, eu vou te explicar. Observe que o combate da tecnologia e das virtudes contra essas virtudes eternas de Deus na sua vida, ela vem por meio das distrações que essa tecnologia traz no seu meio, no meio ao qual você vive. Você vai ver que pessoas estão viciadas nesse bichinho aqui, amém? No celular. Pessoas estão 24 horas acessando o celular. Pessoas não têm mais tempo de orar meia hora, de orar 1 hora, 2 horas, mas ele tem tempo, né, de passar 1 hora, 2 horas, 3 horas no celular. Amém? É verdade ou não é? Então, eu estou te falando isso baseado em minha vivência, no que eu já passei sobre isso, no que eu luto a respeito dessas áreas da minha vida também, amém? E creio que isso não é diferente com você. Sabe, então a tecnologia ela faz de tudo para te roubar o teu tempo, o tempo precioso que você deveria estar com Deus. Sabe, eu vi um homem, né, um trechozinho de uma pessoa falando, que eu não conheço ele. Foi feita uma pergunta para esse rapaz. Esse homem ele é acostumado com jovem, com igreja, e procuraram para ele qual é a diferença desta geração que vivemos e a diferença da geração passada. Sabe, a resposta deste homem foi uma resposta que me surpreendeu. Apesar que muitas pessoas falam contrário a esse homem, porém ele falou algo certo e muito interessante, algo muito relevante para nossas vidas. Ele falou, antigamente, os jovens, as pessoas dentro da igreja, sabe, eles não tinham tecnologia, eles não tinham o celular, eles não tinham as redes sociais que existem hoje. Então essas pessoas eram entregues na presença de Deus, porque o tempo que eles aproveitavam com Deus, hoje nesta geração está sendo roubada pelo celular, pelas mídias, pelo YouTube, amém? Não estou falando mal das redes sociais. Ela tem o seu lado maravilhoso, amém? Porém, ele disse assim, mas esta geração é uma geração que devemos bater palma para ela em certas partes. Como assim? Ele disse, porque antigamente eles não tinham essas distrações. E o caminho que eles tinham era buscar a Deus. Por isso eles buscavam. Mas hoje, as pessoas, os jovens, os adolescentes, que estão persistindo em buscar Deus, e estão de pé na presença de Deus, são pessoas que temos de aplaudir, porque hoje o nível de distração e do engano de Satanás está maior do que no passado. No passado você não tinha o celular, hoje você tem o celular para te roubar o teu tempo. Então, se mesmo assim, com todas essas distrações, com esses meios de distrações para roubar o teu tempo, a tua comunhão com Deus, mesmo assim, você está persistente e buscando a presença de Deus, significa que você está de parabéns, amém? Porque a nossa geração, é uma geração que está sendo bombardeada por Satanás. Bombardeada pela cultura, pelo meio social, pela tecnologia. Sabe, se entrarmos mais profundo na tecnologia, vamos observar que, de fato, combate diretamente com a vida do cristão. Combate diretamente contra os valores a qual esse cristão tem de seguir. Você observa que as redes sociais hoje isolam as pessoas dentro da sua casa, do seu quarto. Isolam crianças, adolescentes dentro dos seus quartos. Pessoas viciadas em jogos virtuais. E quando eu falo que combate contra a virtude, porque quando acontece esse vício, acontece essa fortaleza, esse aprisionamento dessas pessoas,
significa que ela não pode desenvolver as virtudes de Deus na vida dela, porque ela está isolada, ela não tem como ter fraternidade com outras pessoas, ela não tem mais diálogo com um menino, um jovem que é da mesma idade dela. Observe que antes, quando éramos adolescentes, pelo menos no meu tempo, tinha brincadeiras, tinha conversas saudáveis, onde tinha uma interação, onde você sentia a dor do amiguinho, mas hoje essas coisas estão acabando, amém? Sabe, Satanás, ele está roubando a comunhão das pessoas. Satanás, ele está fazendo de tudo por esses meios, para isolar as pessoas. Porque ele isolando o crente, ou mesmo as pessoas que ainda não são crentes, ainda não seguem a Cristo, ele está limitando essas pessoas a descobrirem os verdadeiros valores que há em Deus, que há na comunhão com o próximo, que há no diálogo de sentir o próximo, amém? Então eu escrevi algumas coisas, e eu quero ler para você, amém? Isso está te interessando? Você está ficando interessado a isso? As virtudes de Deus são muitas, porém eu escrevi as mais necessárias, sabe? A perseverança, né? A facilidade, a velocidade que temos hoje na tecnologia, desvaloriza a constância e o valor do sacrifício próprio, ou seja, levando pessoas à preguiça. Combate o valor da perseverança inconscientemente na sua vida. Você fica conformado. Você hoje tem a facilidade, a velocidade, o acesso rápido para todas as coisas que você precisa. Você não precisa ir mais enfrentar uma fila de um banco, porque você tem um banco online. Você não precisa, muitas das vezes, marcar uma consulta, ficar em uma fila, em um hospital ali de consulta, porque você pode fazer particular. Se você estiver hoje com fome, quiser um lanche, você pode apertar um botãozinho e acessar o iFood, amém? Então, todos esses mecanismos tecnológicos levam o ser humano a uma coisa, a paralisar a perseverança desta vida. Isso começa a mortificar o valor de perseverança, de conquistar, de lutar, de vencer, porque a velocidade, a facilidade, ela está na palma das nossas mãos. Sabe, eu não quero falar mal sobre a tecnologia, mas essas coisas são importantes e é necessário a gente observar, amém? Outro valor que é mortificado é o domínio próprio. Os acessos rápidos às plataformas traz ansiedade, vícios e falta de controle. Quando você se depara com uma situação onde cobra do seu esforço, automaticamente as suas emoções são afetadas. Sim. A maioria dessas pessoas são pessoas que são abaladas emocionalmente. Pessoas que pela facilidade de estar acomodada, quando chega a uma situação onde vai necessitar que ela venha puxar do esforço, da força do seu ser, para vencer algo, essa pessoa, ela se abala emocionalmente. Essa pessoa, ela começa a oscilar as suas emoções. Eu estou te falando todas essas coisas, que esse assunto é muito amplo. E eu estou resumindo aqui da metade, simplesmente porque eu quero chegar a um caminho para você necessário, a respeito da imutabilidade de Deus, amém? A respeito que Ele é um Deus que não muda, e de fato teremos de alcançar esse nível de maturidade em Deus, onde possamos
chegar a um limite, aonde a oscilação de nossas almas, aonde as oscilações de nossas emoções não venha mais prejudicar, mas dificultar a nossa vida como cristão. Amém? Então eu quero entrar a vocês, já no texto que nós acabamos de ler, onde fala da imutabilidade de Deus. Observamos que o nosso meio ele está corrompido. Tecnologia, cultura, sabe? Meios que nos facilita demais o acesso. Tudo está muito rápido, muito fácil. E isso combate as verdadeiras virtudes, como eu falei, de Deus em nossas vidas. Nos deixa preguiçosos. Amém? Melhor dizendo assim, sabe? Nos deixa, essa é a verdade, nos deixa preguiçosos. Amém? Nos deixa confortável, nos deixa acomodado. Amém? Então, observe que todo este meio existe uma luta espiritual na sua vida e na minha vida. Existe uma luta espiritual onde Satanás, ele toma esses meios para tentar combater as virtudes eternas de Deus na sua vida. Amém? Porque entenda uma coisa, Satanás, ele combate contra você através da sua alma, das suas emoções. Sabe, o que é corrompido em você, o que precisamos de mais santificação, melhor dizendo, é a nossa alma. Então Satanás, ele não vai usar o teu espírito, que é santo na presença de Deus. Só se você contaminar o teu espírito através da sua alma. Mas ele vai usar diretamente a sua alma, o meio da sua razão, o meio natural, para tentar combater todo o tempo a virtude de Deus na sua vida. Para que você não venha descobrir o verdadeiro valor que existe nas virtudes espirituais de Deus. Amém? Então isso é lógico, isso é nítido e isso é verdadeiro. Satanás, ele vai usar o teu meio, o meio natural, para te paralisar. Amém? Ele vai trazer distrações, ele vai trazer ambientes contaminados, onde possam te contaminar. Meios, como eu estou falando, que te paralise, que te deixe confortável para você não aprender a lutar. Amém? Sabe, no início do culto tivemos um rompimento. Amém? Lutamos, né? Começamos a nos movimentar. Começamos a chamar a existência o que há em nós, em nosso espírito, através de Deus, do Espírito Santo. Isso tudo acontece simplesmente por causa do nosso corpo, por causa das nossas emoções, da nossa alma. Amém? Sabe, o reino espiritual, ele está liberado 24 horas por dia. E ele está disponível a todo o tempo, porque Deus é imutável. Amém? Ele não muda. Porém, o que dificulta a nossa vida em acessar, ou melhor dizendo, entrar dentro do ambiente espiritual, são as nossas emoções. Porque as nossas emoções são bombardeadas. As nossas emoções, elas são infectadas pelo meio ao qual vivemos, pela corrupção que há no mundo, amém? Então, grave isso, porque quando sabemos de algo, quando temos discernimento de algo, sabe, a Bíblia diz que Deus não nos tem mais por inocente, mas o que eu quero te falar é que quando sabemos de algo e temos força para lutar, para vencer, e eu não me disponho a lutar, a vencer, a entrar nesta dimensão, simplesmente eu estou me subjugando, eu estou admitindo
a influência das trevas sobre a minha vida. É invariável, mas é uma verdade. Quando eu não me submeto a Deus, eu simplesmente me submeto ao inimigo invariavelmente, amém? Então, por isso que Deus, Ele sempre nos ordena e nos motiva a lutarmos, a sermos mais que vencedores em Cristo Jesus, amém? Amém ou não amém? Amém. Vamos entrar agora na palavra. Sabe, a imutabilidade de Deus, ela está em toda a Bíblia. A Bíblia está recheada a esse assunto, amém? Mas eu escrevi alguns breves textos, onde o próprio livro de Hebreus, de capítulo 1, de verso 12, vai dizer assim: a qual o manto os enrolarás, e como os roupa se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Amém? Quem pode glorificar a Deus? Malaquias 3,6 vai dizer assim: pois eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Salmos 33, de verso 11, vai dizer assim: o conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração para todas as gerações. Amém? Sabe, isso aqui é promessa na minha e na tua vida, amém? O que o Senhor está nos dizendo através dessa palavra é que devemos confiar na imutabilidade dEle. Se Ele te prometeu, se Ele falou que algo irá acontecer, você tem a sua parte, porém creia que Ele fará, porque Ele não muda. Um dos atributos da imutabilidade de Deus são vários atributos, mas escrevi 2 que eu acho necessário para hoje, amém? Eu quero salientar para vocês, eu quero discorrer sobre isso. A imutabilidade é a capacidade de não mudar, amém? Só definindo isso aqui bem rápido. Fala a respeito de um atributo divino, onde entra a sua perfeição, eternidade, confiabilidade e etc. Mas vamos falar dos 2 principais que eu creio necessário para nós: a perfeição e a confiabilidade de Deus. Amém? Sabe, automaticamente, já devemos pensar que por Ele ser um Deus imutável, Ele é um Deus perfeito. Por Ele ser um Deus imutável, Ele é um Deus confiável, aonde devemos ter a verdadeira confiança nele, porque Ele não muda de gerações em gerações, amém? O que eu quero te dizer é que devemos aprender com os atributos de Deus. Sabemos sobre os atributos de Deus, sabemos quem Ele é, o que Ele faz, sabemos aonde Ele está, sabemos para onde iremos. Porém, poucas vezes nos atentamos para aprendermos conforme esses atributos que há no nosso Deus. Porque o próprio caráter de Deus é um caráter de exemplo para nós. A sua palavra nos orienta a sermos santos, como Ele é santo, 1 de Pedro 1,15. A sermos santo. Deus, Ele nos chama a uma responsabilidade, a uma intimidade, aonde possamos espelhar a sua imagem, o seu caráter, os seus atributos aqui na terra. Porém, poucas vezes, nos atentamos para esses atributos. Sabe?
nos atentamos para os atributos eternos do nosso Deus. Eu quero te dizer que a imutabilidade, deixa eu ler aqui, que deu uma travada aqui, amém? Quem pode me ajudar? Repita mais uma vez. Glória a Deus, amém? A imutabilidade, Ele é o Deus imutável. Eu quero te dizer algo. Por Ele ter essa graça, essa definição, isso não é um dom, isso não é nada disso. Isso é uma definição de quem Deus é. Isso é um estado que Ele se encontra. É um estado, é uma definição dEle que não passará, independente de qualquer coisa que aconteça. Ele é ontem, hoje e eternamente, amém? Porém, o que eu quero falar para você é que Ele nos chama a sermos igual a Ele. Amém? Ele nos chama a ser igual a Ele. Não na grandeza a qual Ele representa, mas na graça que foi liberado para cada um de nós nessa terra. De acordo com essa graça, com esse poder, com esse Espírito que habita em nós, o Espírito Santo. E quando partimos para observarmos essa mutalidade, observamos que somos oscilantes. Observamos que nossa alma são almas oscilantes. Simplesmente porque não há uma maturidade ainda fundamentada em nossas emoções. E eu quero ir para você em um assunto muito sério. Que enquanto você, eu, nós, não encontramos esse estado no Senhor, Ele não pode confiar em nós. Amém? Ele não tem como confiar em nós. Deus, Ele só confia em um homem na terra quando este homem alcança um estado de maturidade, aonde esse homem, ele não pode, e ele não deve, não vai, quando ele encontra esse estado, envergonhar o nome de Deus. Amém? É o homem que ele vai ser criado, vai ser formado, a verdadeira virtude dentro do seu ser. O homem que ele vai sacrificar, não por ganância ou porque ele quer algo, mas simplesmente pelo zelo do nome do Senhor. Simplesmente pela confiança de quem Deus é. Então, quando não encontramos esse estado que Deus espera que venhamos encontrar, Deus, Ele não pode depositar na minha vida e na sua vida o que Ele tem para você. Ele não pode depositar a plenitude da realidade que Ele determinou para a sua vida aqui na terra. Simplesmente, isso você sabe por quê? Você quer que eu te conte? Porque iremos estragar tudo. Amém? Então, através desse atributo de Deus, Ele espera que venhamos alcançar esse estado. O estado de estabilidade. E você pode ter certeza que esse estado não é um desejo de Deus, ele é uma ordem para a nossa vida. Amém? Por isso em Romanos vai dizer que ele aguarda as manifestações
dos filhos de Deus aqui na terra. Então, a partir do momento que eu não ligo para essas coisas, a respeito das oscilações que habitam no meu próprio ser, a respeito das dificuldades que habitam no meu ser, simplesmente eu estou abrindo mão da realidade que Deus tem para a minha vida aqui na terra. Porque simplesmente Ele não depositará a graça que deveria depositar em nossas vidas. Sabe, acho que eu vou entrar em outra coisa aqui. Vocês querem que eu entre? Vamos continuar. Não é a hora ainda. Eu escrevi 3 pontos interessantes, que eu acho que é necessário você saber disso. Ele tem um lugar te aguardando, nessa perspectiva, da qual eu estou te falando. Ele tem um lugar que aguarda cada um de nós. Ele quer que chegamos nesse ambiente, neste lugar. Segundo ponto, Ele espera que venhamos ter estabilidade verdadeira. Não sermos oscilantes em nossas emoções e sentimentos. Amém? Terceiro ponto, Ele aguarda ter o verdadeiro posicionamento. Amém? Entenda, Ele tem um lugar. Ele espera que tenhamos estabilidade. E terceiro, Ele espera o nosso posicionamento. Sabe, não teremos estabilidade, não iremos alcançar esse lugar sem um posicionamento em nossas vidas. Eu estava vindo de carro para cá com minha esposa, eu disse, nós precisamos entrar em um nível maior de posicionamento e de sacrifício perante Deus que Ele está cobrando a gente. Ela disse, é verdade. Sabe, então isso é uma consciência do cristão. Entrar em um posicionamento. Simplesmente porque o seu espírito é nascido de novo. Mas a sua alma depende de você, de nós. A sua alma depende do seu posicionamento, para que ela venha, de fato, ser purificado, conforme os valores verdadeiros que há em Deus. Deus, Ele não fará isso em nossas vidas, sem um posicionamento nosso. Sabe, se não houver posicionamento da sua parte, Deus, Ele não pode trabalhar no que Ele gostaria de trabalhar. Então, entenda, se você não se dispor, se não nos dispormos a ter, de fato, uma radicalidade no que significa andar em Deus, dificilmente poderemos alcançar o que Ele tem para nossas vidas. Se olharmos os sacrifícios antigos, observamos que são sacrifícios muito maiores de muitos sacrifícios hoje. Sacrifício de pessoas que andaram quilômetros e quilômetros de cavalo para pregar a palavra de Deus. Pessoas que não precisavam de um microfone. Sabe, pessoas que não precisavam de um grupo de adoração. Você entende o que eu estou te falando? Você entende que tudo colabora para afundar nossas vidas? Você entende que todo meio que vivemos, se não soubermos extrair de fato os verdadeiros valores, nós estaremos de fato em um engano.
Ontem passamos a noite no monte e ficamos conversando sobre, de fato, algumas coisas que precisam ser restauradas em nosso meio. Não no nosso meio aqui, igreja, mas igreja em modo geral. Porque constatando com a disponibilidade do passado de pessoas, vamos ver um espaço muito grande de nossas dificuldades. Amém? E conversamos sobre muitas coisas, mas eu quero citar algumas coisinhas para você ficar ciente. Uma das coisas é que a própria religião, ela combate, são os princípios de Deus. Então você vê pessoas dentro da igreja ofertando mecanicamente, isso está no livro do apóstolo Robson, Restaurando o Manto de Sacerdote. Pessoas ofertando mecanicamente, simplesmente por causa da religião, de uma liturgia, do que foi ensinado, do que já nasceu e aprendeu daquela forma. Dizimando pela uma obediência, não que não deve ter, mas devemos conhecer os princípios que há na oferta, que há no dízimo, porque são chaves, princípios espirituais para nossas vidas. Sabe, muitas das vezes a oração que você ora não vai abrir porta na sua vida. Muitas das vezes o que vai abrir a porta é a oferta que você faz. E não está na quantidade, no valor, mas no reconhecimento do verdadeiro princípio espiritual que há nela. Então começamos a falar algumas coisas referente a isso que precisa modificar. E observamos que todo este meio, ele de uma certa forma, ele é criado para você ficar melhor, para você se sentir melhor, para você se liberar com mais facilidade. O microfone é para que você venha escutar melhor, entender com mais nitidez o que estamos tentando passar. Porém, essas coisas não devem influenciar o teu quebrantamento perante Deus. Se você se quebranta pelo grupo de louvor que está adorando a Deus, amém, mas você se deveria se quebrantar sem nenhum tipo de música, pela uma consciência viva do que Ele é em sua vida. Se você oferta mecanicamente, sem saber os princípios espirituais que habita no poder que há a oferta, você está perdendo para Satanás. Porque quando você entrega a sua oferta, você não entrega um dinheiro, você entrega o teu medo, você entrega a ganância. Quando você entrega uma oferta com um valor verdadeiro que há nela, você está sendo liberto de si mesmo. Mas quando ofertamos mecanicamente, sem um verdadeiro entendimento dos princípios espirituais, não tem nenhum valor em nossas vidas. Dificilmente Deus responde. E Ele responde quando há uma fé no seu coração. Se não houver pelo menos essa fé, Ele não pode responder essa oferta. Amém? Então observamos que a religião, o sistema, ele tenta melhorar algumas coisas para nós aqui dentro da igreja. Porém, não devemos nos afirmarmos em coisas adicionais a qual o homem implantou, a sistemas adicionais a qual não é viva dentro da palavra de Deus.
Entenda, o homem, de certa forma, tenta melhorar as coisas, mas ele começa a deletar tudo, a piorar tudo, a destruir tudo. Porque, de certa forma, esse sistema, ele começa a corromper as pessoas. Porque isso vai virando uma cultura gospel dentro da igreja. Existem vários tipos de culturas, amém? Você pode ter uma cultura particular na sua vida, dentro da sua casa. Os seus familiares podem ter uma tradição específica deles, que eles seguem. Então temos de observar que dentro da igreja, os elementos adicionados pela mão do homem para melhorar a nossa vida, nós não podemos nos afirmar nela. Nós temos de voltar à origem do que a palavra de Deus diz que é para ser. Amém? Então você não precisa de um microfone, mas se tem ele, glória a Deus, valorize ele. Valorize essa etapa de graça. Você não pode depender do grupo de louvor, de adoração, mas se tem, de fato, se quebrante. Mas não se quebrante só porque o grupo de louvor está tocando uma música ali. Porque a música, pelas suas células rítmicas, que ela acelera em você, ela vai mexer com as suas emoções. E dependendo do nível da alma que está transpassando essas palavras, ela entra dentro do teu íntimo. Mas dependendo do espírito que está passando através de quem está transmitindo a música, o teu espírito, ele é tocado. Então, o que eu estou falando para vocês aqui hoje, nesta noite, é que não devemos nos apoiarmos em adições humanas, amém? Dentro da igreja. Não devemos ser litúrgicos ao ponto de deixar de lado os atos espirituais verdadeiros. Eu quero te dizer que os fariseus, eles fizeram da lei santa, bendita do Senhor, uma lei que trazia a sua justiça própria. Simplesmente porque eles tiveram aquilo como uma liturgia. Paulo vai falar em suas cartas que aquela lei era santa, era grandiosa, era bendita, era de Deus. Porém, aquela lei não podia salvar, porque no coração daquelas pessoas, eles converteram para a justiça própria. Contaminaram o que era celestial. Eles tiveram a capacidade de contaminar algo que é eterno, pelo seu entendimento, pelo seu proceder. Então temos de ficar atento a esses detalhes, amém? Quem está me entendendo? Então voltando aqui, que já estou terminando, ele aguarda você, ele espera que você tenha uma estabilidade e ele aguarda o seu posicionamento, amém? Se nós não nos posicionarmos, não tem como Deus fazer nada em nossa vida, não tem como Deus, de fato, trazer à existência a promessa, a realidade que Ele tem para nossas vidas, amém? Glória ou não glória? Vamos prosseguir. Tiago, de capítulo 1, verso 16, vai dizer assim, eles vão botar na tela aí, você acompanha, vai dizer assim, 1,16, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. 18,
segundo a sua própria vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabe, e aqui eu quero entrar em outro parâmetro com você. Podemos buscar muitas coisas para adicionar nesta vida que temos com Cristo. Meios bons, mas nada disso pode de fato transformar a sua vida. A única coisa que tem o poder de transformar a nossa alma, as nossas emoções, os nossos entendimentos, é a palavra de Deus. Os meios naturais, eles não têm o poder simplesmente porque eles ensinam as suas emoções, a sua alma, a permanecer em uma constância. E isso é bom até um certo tempo, porém isso não vai te transformar. Enquanto a realidade de Deus, ela não se fazer viva dentro da tua alma. Então, eu escrevi aqui, você pode ser motivacionado, mas isso vai ser por um período de tempo. Quando acontecer algo que está fora da tua lista de ações, você começa a oscilar a sua alma. Agora, quando você se posiciona de fato para viver a realidade da palavra de Deus na sua vida, até que ela se torne sólida, viva e verdadeira, até que as suas emoções, suas vontades, o seu íntimo não combata mais contra ela, essa realidade ela se torna viva dentro de você. Então significa que há transformação na sua vida. Sabe, tem muitas pessoas pegando os meios secundários. E é um negócio legal, às vezes. Porém, meu irmão, você só vai saber quem você é de fato. Você só vai saber o estado a qual você se encontra na hora que os tempos difíceis chegará e bater na tua porta. Quando ele chegar e bater na sua porta, você vai descobrir de fato o estado que você está. Você pode maquiar, nós podemos nos maquiar a nossa alma, a nossa emoção, e entrar em um sistema automático. Mas enquanto de fato não chega os tempos difíceis, aonde você tem de tomar uma decisão e descobrir de fato quem você é, em quem você está firmado. Esses momentos, eles chegarão em nossas vidas. E como é muito falado aqui, eles servem para duas coisas. Eles servem para te derrubar, ou eles servem para criar a verdadeira virtude de Deus dentro do teu íntimo. Mas você só saberá aonde você está firmado quando os tempos difíceis bater na sua porta, quando as situações difíceis bater na sua porta. Então, nesse momento onde saímos do script, onde saímos de uma realidade maquiada por meios adicionais, observaremos de fato aonde estamos e se de fato estamos com Deus ou estávamos nas nossas emoções.
Spurgeon, ele fala uma frase muito interessante. Ele diz assim: convertidos pelas emoções. São pessoas que, quando essas emoções acabarem, morrem. Não podemos ser convertidos em nossas emoções. As nossas emoções têm de ser transformadas em Deus. Porque quando essas emoções acabam, todo o nosso ser pode morrer. Amém? Vamos continuar? Está ficando difícil para você? Não é exortação. Isso aqui é alertas, amém? Isso é um alerta para a sua vida, amém? Você recebe essa alerta? Sabe, se não observamos, se Deus não revela, escute aqui, se Deus, Ele não revela o que precisamos, não podemos crescer na presença dEle. Eu vou repetir mais uma vez para você, se Deus não revelar, se você não olhar, se você não perceber, se você não discernir, que você precisa avançar, mudar, crescer, Deus, Ele não pode fazer nada em sua vida, em minha vida. Porque só crescemos à medida a qual podemos discernir. Porque isso nos motiva a tomar posicionamentos diferentes na presença de Deus. Então, se você não olha, se você não sabe o seu estado, você não tem como valorizar aquele que pode te dar a salvação. Olha, escute o que eu estou falando. Se não conhecermos o nosso estado, não podemos valorizar o nosso Senhor que nos dá a cura, que nos dá a salvação. Você nunca valorizará Deus na medida correta, se você não reconhecer que você precisa dEle. Se você não reconhecer que você precisa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Sabe, esse é o problema no mundo. As pessoas não reconhecem que precisa de Deus. Elas acham que estão bem, porque simplesmente está dando tudo certo na sua vida. Elas estão tendo tudo. Elas não conseguem perceber o seu estado. Então, por ela não perceber o seu estado, ela não consegue valorizar o Salvador, Jesus Cristo, o Messias. Então é necessário que venhamos conhecer o nosso estado verdadeiramente. Quem precisa de Cristo aqui? Quem precisa de Jesus Cristo aqui? Quem precisa do nosso Salvador? Amém? E aí eu entro em outra área aqui com você. Apesar que mais uma vez eu saí tudo daqui outra vez. Amém? Vocês, nós, que pregamos a palavra de Deus, que falamos em nome de Deus para as pessoas lá fora, nós temos uma responsabilidade. Qual responsabilidade? Não é a responsabilidade de romantizar aquela alma. Isso é pecado contra Deus. Não é responsabilidade de forçar aquela alma. A nossa responsabilidade é fazer essa pessoa descobrir o seu estado original. Se as pessoas não descobrem o seu estado, ela não vem para Cristo com um verdadeiro coração, buscando salvação. Ela não pode se arrepender na presença de Deus, porque ela não conhece o seu estado pecaminoso. Para ela tanto faz, ela acha que ela está bem.
Então só há uma forma de ter salvação, e essa forma é através do arrependimento. E o arrependimento só vem quando você entra em um ambiente a qual reconhece a sua pequenez, a qual essa pessoa reconhece o seu estado de calamidade, a qual ela reconhece que ela precisa do Messias, o Salvador da nossa alma. Então, se não reconhecermos o estado ao qual nos encontramos, Deus, Ele não pode fazer nada em nossas vidas. Observe, melhor dizendo, se não reconhecermos o nosso estado, a qual nos encontramos, Deus não pode fazer nada em nossas vidas, porque Ele trabalha através de arrependimento. Amém? E mais uma coisa, fique muito atento, meu irmão, minha irmã. Fique muito atento quando pecares. Porque não é o seu pedido de perdão litúrgico que move o coração de Deus. Isso é antibíblico. Entenda, escute. Pedido de perdão mecanizado, aonde não há um verdadeiro arrependimento, Deus, Ele não pode perdoar dessa forma. Só através do arrependimento. Então não se engane, não podemos nos enganar em apenas joelhar e dizer, Deus me perdoa. Tem de haver arrependimento em nossas almas. Se não tiver arrependimento, Deus, Ele não pode nos perdoar. Você vai estar se enganando. Você vai estar entrando em uma adição humana, em um sistema a qual foi criado. A única forma de ter salvação e perdão é através de arrependimento verdadeiro. Então, muitas das coisas que acontecem em nossas vidas é por falta de arrependimento verdadeiro. Tem muitas áreas em nossas vidas que precisamos nos arrepender de fato. Não nos arrepender metodicamente, com padrões litúrgicos humanos, mas nos mostrar de fato com um coração arrependido perante Deus. Sabe, é impossível que Ele não venha derramar a graça dEle quando há um arrependimento genuíno, verdadeiro. Sabe, quando há um arrependimento verdadeiro, aquelas pessoas que estavam em Atos 2, vai dizer para Pedro, Pedro, o que podemos fazer, o que iremos fazer? O que vai acontecer agora? Eles ficaram angustiados, perplexos, temorosos. E o que Pedro diz para aquelas pessoas? Arrependei-vos. Arrependei-vos. A evidência é o arrependimento. Observe aquele homem na cruz. Aquele homem estava xingando Jesus, junto com os outros salteadores. Ele estava falando contra Jesus. Porém, no fim, este homem se arrepende verdadeiramente. Ele reconhece o seu estado. Eu sei que eu mereço estar aqui.
Mas o Senhor não era para estar aqui. Ele reconhece o Messias, reconhece o seu estado de pecaminosidade, e automaticamente, quando há esse arrependimento, Jesus Cristo diz para ele: ainda hoje, você estará no paraíso comigo. Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou te falando? Ainda hoje, você estará no paraíso comigo. Sabe, Ele só aguarda do nosso ser um verdadeiro arrependimento. Deus tem muitas coisas para fazer nesta geração. Geração forte, que está lutando contra os meios adversos para permanecer em Deus. Porém, enquanto não houver um verdadeiro arrependimento em nossas vidas, em áreas de nossas vidas, Deus, Ele não pode operar a boa, agradável e perfeita vontade dEle em nosso meio. Sabe, se eu fosse você, que eu já estou encerrando, eu meditaria sobre essas palavras. Eu meditaria sobre esse sistema a qual eu falei para vocês. Eu meditaria e pedia para o Espírito Santo me revelar qual é o meu estado na presença dEle. Amém? Porque precisamos ter uma vida genuína com Deus. Sabe, às vezes eu fico me cobrando porque eu quero fazer algo, mas às vezes não dá para fazer. Eu fico um pouquinho chateado, mas isso é normal porque devemos tomar posicionamento em nossas vidas. Meu irmão, é impossível que um homem, uma mulher de Deus, que se posiciona na presença de Deus, que Deus, Ele não derrame o sobrenatural na vida dessa pessoa. O homem que se posiciona é o homem que está se baseando, está tendo como imagem a grandeza, os atributos de Deus na sua própria vida. Então, quando eu pego esses atributos, quando eu pego essa imagem dele e aplico em minha vida, significa que ele pode confiar em mim. Porque ele não confia em nossa natureza caída. Ele não confia em nossa alma que precisa de santificação. Ele confia, de fato, quando através dele há uma estabilidade em nossas vidas, em nossa alma e em nossas emoções. Sabe, é nesse momento que grandes homens, no passado, pessoas que foram cheias, transbordaram aonde estavam, representaram o reino espiritual de Deus na terra, curando os enfermos, expulsando os demônios, paralisando as forças de Satanás nesta terra. Porque foram homens que foram confiados, ou melhor dizendo, que Deus confiou neles aqui na terra. Porque sabia que havia uma estabilidade e que eles não teriam variação. Sabe, esse é o caráter dos 12 apóstolos. Esse é o caráter daquela viúva, a qual quando Jesus ressuscitou, os seus maridos ressuscitaram e ela disse, não, deixa eles mortos. Eles ressuscitarão naquele grande dia. Esse é o caráter dos 12 apóstolos, quando preferiram de fato
e entregar a sua vida, porque eles encontraram um estado definido em Deus. Eles não, de fato, não entregaram por ganância ou por algum tipo de benefício próprio. Eles entregaram com uma consciência de fato limpa, uma consciência verdadeira de quem Deus, de quem Jesus é. Pessoas que valorizaram a Deus a um ponto de entregar a sua própria vida em prol desse valor verdadeiro e eterno. Sabe, eu creio que nesta geração, Deus ele pode derramar algo glorioso. Porque pessoas que estão persistindo, mesmo perante as batalhas e as lutas, a permanecer em Deus, a não negociar o verdadeiro valor que há nele, são pessoas que Deus pode também confiar e valorizar no reino espiritual. Dá autoridade para essas pessoas. Se nós não valorizarmos Ele, como Ele pode nos valorizar? Se nós não nos arrependermos, como Ele pode nos perdoar? Se nós não temos temor por Ele, como poderemos ser santo como Ele é santo? Se nós não buscarmos o caráter dEle em Sua palavra, como poderemos ser a Sua imagem e semelhança? Sabe, são pontos reflexivos, poderosos, que pode transformar a nossa vida, amém? Eu creio que você recebeu essa palavra, amém? Eu creio que você recebeu essa palavra, amém? Sabe, entra justamente a oscilação, a que eu estava falando. Vê? Se observa? Amém? Eu não estou confrontando vocês, não é isso. Amém? Não estou aqui para isso. Mas eu estou para falar a verdade de Deus, a qual Ele tem me passado e me constrangido a viver, e a buscar a viver de fato. Amém? Então, de fato, precisamos dessa estabilidade em nossas emoções. Eu volto a dizer, pessoas que se convertem emocionalmente, quando acaba a emoção, são pessoas mortas. Amém? Glória a Deus. Agora você pode baixar a atenção. Olhe para mim agora. Está olhando? Baixe a atenção agora. Amém? E eu vou encerrar a palavra, que vamos entrar na terceira parte, né, bispo? Terceira parte deste culto. Mas eu espero que essa palavra de coração, ela possa, de fato, adicionar em sua vida, adicionar princípios e valores verdadeiros para a sua vida. Porque só através de princípios verdadeiros, valores verdadeiros, você pode ter um verdadeiro fundamento espiritual em Cristo. Só através dessa verdade você pode conhecer de fato quem é Deus. Amém? Não podemos conhecer Ele só na alma, temos de conhecer Ele no espírito e também no corpo, porque somos templo da sua grandeza. Amém? Então eu te convido nesse momento a dar uma salva de palmas para o Senhor.